Em nosso estudo de hoje é a lição 121 do livro Palavra da Vida Eterna, Chamamento ao Amor. E a ciência, temperança, e a temperança, paciência, e a paciência, piedade. Palavras de Pedro na segunda epístola de Pedro, capítulo 1, versículo 6. Aprender sempre, instruir-nos, abrilhantar o pensamento, burilar a palavra, analisar a verdade e procurá-la, são atitudes de que efetivamente não podemos prescindir se aspirarmos à obtenção do conhecimento elevado. Entretanto, milhões de talentosos obreiros da evolução terrestre dos séculos que se foram esposaram a cultura intelectual em sentido único e fomentaram opressões que culminaram em pavorosas guerras de extermínio. Incapazes de controlar apetites e paixões, desvairaram-se na corrida ao poder, encharcando a terra com o sangue e o pranto de quantos lhe foram vítima das ambições desregradas. Toda grandeza de inteligência exige moderação e equilíbrio para não transbordar-se ainda em devassidão e loucura. Ainda assim, a temperança e a paciência por si só não chegam para enaltecer o lustre do cérebro. A própria diplomacia, aliás, sempre venerável, embora resida nos cimos da suavidade e da tolerância pelos gestos de sobriedade, cortesia com que se manifesta, em muitos casos não é senão a arte de contemporizar com o rancor existente entre as nações, segurando calma o estopim do ódio e da belicosidade para a respectiva explosão na época que julga oportuna a calamitosas conflagrações. O apontamento do Evangelho, no entanto, é claro e preciso. Não vale a ciência sem temperança, e toda temperança pede paciência para ser proveitosa, mas para que esse trio de forças se levante no campo da alma, descerrando-lhe o suspirado acesso aos mundos superiores, é necessário que o amor esteja presente a enobrecer-lhes o impulso, de vez que só o amor dispõe de luz bastante para clarear o presente e santificar o porvir. Gente, lição muito profunda de hoje, porque a gente percebe no homem essa tendência que ela chega assim até a ser alarmante. Por exemplo, é concedido a gente a capacidade de criar a dinamite. E a dinamite, ela fez parte de um processo evolutivo muito grande, porque foi ela que possibilitou, por exemplo, os túneis que a gente tem hoje, as estradas, facilitou bastante o nosso acesso a vários lugares. Porém, como não poderia deixar de ser, alguém pegou a dinamite e resolveu fazer guerra. Eu lembro também com uma certa tristeza de Santos Dumont, nosso querido pai da aviação, que quando viu o seu avião, que olha a evolução que o avião trouxe para a história da humanidade. E depois que ele viu o seu avião também ser usado para a guerra, ele, tomado pelo arrependimento profundo, ele descambou para o suicídio, que trouxe consequências muito graves para ele, a ponto de depois Chico Xavier ter reconhecido Santos Dumont em um menino que morou em São Paulo e que foi paraplégico até desencarnar, porque como ele se enforcou, ele trouxe na encarnação seguinte as marcas do que ele fez com ele mesmo, através do suicídio, a marca que ficou no perispírito dele, ele se tornou paraplégico. Quer dizer, então a gente vai ver o seguinte, o homem cria a internet, e gente, a gente não tem noção, as gerações novas não têm noção, porque a nossa geração, a pessoa tinha que ter dinheiro mesmo para comprar as grandes enciclopédias como Barça. As pessoas não tinham Barça, tinham o Novo Conhecer, que também era uma enciclopédia. E para quê? Para ter acesso a conhecimentos. Qualquer trabalho que você fosse fazer da escola, você tinha que frequentar bibliotecas para poder ter acesso aos livros que eram disputadíssimos. Hoje a gente tem todas as informações aqui na nossa frente com um clique. E esse clique pode ser no computador e, melhor ainda, pode ser até no celular. Eu conheço pessoas que se formaram em faculdade estudando pelo celular. Hoje no celular a gente tem acesso a qual é a função de um determinado cargo público, como é que é o concurso, quais foram os últimos programas, quais foram as últimas provas, e ainda tem cursos, muitos deles até gratuitos. Quer dizer, mostrando para a pessoa que você tem condição de fazer tudo, mas aí o que acontece? A pessoa ainda usa a internet para cometer crimes,
para disseminar pornografia infantil, enfim, uma série de coisas que fogem completamente do objetivo e também trazem, é claro, reflexos no campo da causa e efeito. Então, o Emmanuel começa o texto falando, gente, ó, aprender, instruir, abrilhantar o pensamento, burilar a palavra, tudo bem, ó, são atitudes que a gente não pode deixar de lado, tudo bem. Entretanto, milhões de talentosos obreiros da evolução dos séculos, quando tiveram essa cultura, fomentaram opressões, que culminaram em pavorosas guerras de extermínio. Então ele vem falando, são incapazes ainda de controlar os seus apetites, suas paixões, e a gente tem que tomar muito cuidado com isso, gente, porque ele fala num campo mais amplo, mas isso costuma acontecer também nos campos dentro da nossa família, por exemplo. Uma pessoa teve condição de estudar e a outra não teve. Aí a pessoa ela começa, de repente, a ter um tratamento diferenciado porque não teve condição de estudar. O outro não tem paciência, ele quer conversar com alguém que tenha cultura, mas, gente, a vida não deixou aquela pessoa estudar, né? E eu fico vendo, eu aprendo muito com meus parentes que são analfabetos, por exemplo, que eles têm o livro da vida, mas a gente faz isso também não só nos grandes eventos, mas faz também nos eventos mais privados. Então ele bota aqui, ó, toda grandeza de inteligência exige moderação e equilíbrio para não desbordar devassidão e loucura. Uma coisa que é muito comum também, e aí bota aqui para pesquisas também, os espíritos relatam que muitos daqueles que utilizaram mal a inteligência em uma próxima encarnação para poder até ter como se defender dos ataques que ele sofre por conta do mal que ele praticou e do sofrimento que ele disseminou também, ele acaba renascendo num corpo em que o cérebro não funciona direito. Então são hoje os portadores de necessidades especiais, são nomes novos aí para o deficiente mental aí no passado, para loucura, enfim. Que a grande maioria deles são pessoas que utilizaram mal a inteligência, quando não, é o que eu estou falando, grande maioria. Porque tem casos aí que realmente foi a pessoa que se suicidou no passado e trouxe a marca para os dias de hoje. Tem casos também, né, de autista, principalmente, pessoas que ficaram com medo de reencarnar depois que já iniciaram o processo de reencarnação e trouxeram consequências. Mas isso fica para um outro estudo, isso fica só para a gente poder ter aqui essa noção, né? Que o mau uso da inteligência sempre traz consequências muito graves. Ele fala, ainda assim, a temperança e a paciência por si só não chegam de imediato. Então ele continua que o texto é a própria diplomacia, aliás, sempre venerável, embora resida nos símbolos da suavidade e da tolerância, pelos gestos de sobriedade, né? Em muitos casos não é senão a arte de contemporizar com o rancor existente entre as nações. As pessoas utilizam, ele está querendo dizer para a gente assim, que as pessoas utilizam a sua inteligência para saber usar até de ironia, para poder, né, ter essa competitividade, né, entre as nações e essa provocação toda. E ele bota aqui, no entanto, gente, o apontamento do Evangelho é claro e preciso. A ciência não vai valer de nada se não tiver temperança, e toda temperança pede paciência para ser proveitosa. A gente vem estudando isso há bastante tempo, né? A primeira asa que desenvolve é a asa da inteligência. Depois a gente, cansado de sofrer, a gente começa a desenvolver a asa da moralidade, porque ninguém nasceu para sofrimento, todo mundo nasceu para felicidade, busca da felicidade. E aí a gente começa a buscar o nosso processo de burilamento. Eu aconselho também que a gente, terminando esse estudo, leia ou releia, porque sempre vale muito a pena a gente pegar o Evangelho segundo o Espiritismo, e tem um texto que fala missão do homem inteligente na Terra. E ele fala para a gente, né, que a inteligência foi dada a alguns para quê? Para que a gente possa estar fazendo a diferença no meio que a gente vive. Agora, infelizmente, como diz aqui o texto também de hoje, muitos usam essa inteligência para pegar a enxada e usar contra o irmão dele. E o alerta que fala no texto é: esses vão ter aí várias encarnações aí para frente, muita situação de resgate que poderia ser evitado se a gente tivesse um pouquinho de temperança, e a temperança pedindo paciência, a paciência pedindo piedade, segundo as palavras do grande apóstolo Pedro. Que Jesus nos abençoe hoje e sempre. A gente agradece, Emmanuel, mais uma vez pela reflexão.